Olá! O conteúdo que você vai assistir agora foi gravado durante o AGTech Meeting, que em sua 10ª edição teve como tema Colaboração e Reinvenção em Tempos de Complexidade. Um case de inovação aberta da bioeconomia, a Bio2Me e os produtores de soja do Cerrado. Uma vez inseridos no centro do ecossistema de inovação, os produtores rurais são capazes de transformar negócios. Com os seus inputs em relação aos testes de tecnologia, eles trazem feedbacks valiosos para as startups e as grandes empresas. A Bio2Me, participante do programa Soja Sustentável do Cerrado, é um grande exemplo disso. O PSSC é fruto de uma parceria entre o PwC AGTech Innovation, hub especializado em inovação e no agronegócio, juntamente com o Land Innovation Fund, e tem também apoio estratégico da Embrapa, Embrapi, CPQD e Cargill. Participam deste painel Cláudio Fernandes, CEO da Bio2Me, e Lígia Pedrini, fundadora e produtora da Pedrini Agro. A moderação é de Natália Lopes, coordenadora de comunidade For Farmers do PwC AGTech Innovation. Sejam bem-vindos aí ao nosso último painel. Aqui a gente vai ter uma prosa boa com o Cláudio e com a Lígia. Como vocês acabaram de ver o resultado do PwC Termômetro de Inovação Aberta no Agro. E aqui a gente vai contar um pouquinho dessa história, de um dos cases que está ali dentro. Como que eles estão se relacionando, quais os primeiros passos que a gente já deu. Então, no centro aqui do nosso bom e velho bate-papo, temos Lígia Pedrini e o empreendedor Cláudio, que eles participam, tá, gente, do 5º ciclo. É um programa com mais de 3 anos, eles estão participando do ciclo referente a 2023, tá? E é uma iniciativa, assim como a Ana Laura trouxe, do PwC AGTech Innovation, com o Land Innovation Fund, e tem aí o apoio estratégico da Cargill, Embrapa, Embrapi e CPQD. Vou pedir para os nossos convidados aqui se apresentarem. Cláudio, vou começar por você. Traz um pouquinho aí, o que você faz, o que a Bio2Me está fazendo. Natália, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, agradecer a AGTech Innovation e principalmente também fazer um agradecimento especial à Aline, né, porque a gente só está aqui hoje porque ela fez o convite para que a gente se inscrevesse para participar do programa Soja Sustentável do Cerrado, isso ano passado. No primeiro momento não sabia muito bem o que era, né, mas a gente se inscreveu, deu certo, Aline, obrigado, a gente foi selecionado. E não tem como também não agradecer os patrocinadores, eu vou contar um pouco deles, né? Tanto o LIF, a Cargill, a Embrapi, a Embrapa e o CPQD, aqui também representado pelo Fabrício. E também, para mim, é marcante, é uma honra estar do lado da Lígia, porque quem participou do pitch que a gente fez, e a Lígia marcou muito para mim naquele pitch, e está um ano depois aqui com você, e toda a história é realmente uma honra fazer essa participação. E o que é interessante? O que um carioca trabalhou a vida inteira em tecnologia, está fazendo aqui hoje, num evento desse tamanho, falando de bioeconomia. E isso remete um pouco ao tema que a gente tem hoje da AGTech Meeting, que é quando a gente fala de colaboração, reinventar em tempos de complexidade, é um pouco da história, né? Eu saindo de tecnologia, me reinventando e está aqui hoje, ter essa oportunidade. Então, um engenheiro carioca falando de bioeconomia, a gente vai contar um pouco dessa história, mas tem tudo a ver com o tema, essa reinvenção nesse trabalho colaborativo, falando aqui também com uma produtora de soja, ao mesmo tempo que falando de bioeconomia. Obrigado novamente. Bom, Lígia, agora conta pra gente um pouquinho quem que é a Lígia, o que a Lígia produz lá no MT. Bom, pessoal, tá ligado? Então tá bom. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Lígia Pedrini, sou engenheira agrônoma de formação, digo que agricultora por vocação e criadora de conteúdo também para as redes sociais, que foi aí uma baita surpresa na minha vida, zero planejado, mas aconteceu e a gente agradece. Mas uma coisa para contar um pouquinho para vocês, contextualizar, eu sou a 4ª geração no agro. Eu sou filha, neta, bisneta, tataraneta de pessoas que já estão envolvidas no agro há muito tempo, em vários sistemas de produção diferentes. A minha família foi daquela família que era do sul e foi para a migração para a região do Cerrado, para a abertura do Cerrado. E a gente fez algumas transições nos últimos anos, principalmente de áreas. A gente vendeu uma fazenda, acabou se mudando. E foi aí
que entrou um pouco da nossa visão de diversificar os negócios. A gente é produtor de soja e milho no Mato Grosso, mas eu gosto de ressaltar que eu sou pequena produtora, porque todo mundo pensa no Mato Grosso, pensa em coisa gigante. Não é bem assim no meu caso. Então, nós somos pequenos produtores e nessas migrações e mudanças que a gente teve que fazer no meio do caminho, principalmente de área, a gente se encontrou numa situação onde a gente tem uma fazenda que ela é majoritariamente fechada, o que não é uma realidade muito normal, né? Então, a gente tem uma fazenda com uma área agricultável super pequenininha, que a gente faz a produção de soja e milho, e o resto da fazenda toda fechada. E a gente tinha o interesse, isso muito da minha parte, de transformar essa fazenda 100% rentável. Não ter um pedacinho que é rentável que sustenta o resto. Então, eu queria que as áreas fechadas fossem passíveis de dar algum tipo de retorno, algum tipo de lucro para a gente diversificar e incrementar o nosso sistema de produção. Continua com soja e milho aqui, continua com os outros projetos, a gente flertou com a pecuária de corte, cria, voltamos para trás, mas agora a gente está focando realmente nessas áreas fechadas e no que a gente pode trabalhar com essa realidade, principalmente com a realidade do cerrado com os bioativos. E aí é onde entra a Bioto.me, né? O Cláudio... A Bioto.me, ela resolve um problema que é um problema do Cláudio também, do Cláudio produtor, que se viu com uma fazenda praticamente inteira fechada, que foi deixada pelo pai, né, com alto potencial aí de extração de bioativos, e uma comunidade no entorno. Então, como é que eu conto essa história? Como que eu junto essas duas coisas? E não tinha uma cadeia que poderia suportar, né, fazer com que essa comunidade apoiasse a extração desses bioativos e mantendo também essa mata fechada, né? Cláudio, conta pra gente, onde que começa e onde que termina o trabalho da Bioto.me? E por que vocês optaram, né, por ir desde a semente até a mesa do consumidor? Vamos lá, Natália. Primeiro você me corta quando acabar meu tempo, né? Porque senão eu vou ficar até amanhã conversando aqui. Mas tudo começa, poucas pessoas conhecem, com isso daqui que está na minha mão, a castanha de baru, né? Primeiramente, trouxe uma para você aqui, porque você, como goiano, e o seu, Lígia. Mais um. Mais um, né? Tivemos juntos essa semana lá. Mas começa, como você falou, eu herdei uma fazenda preservada no Cerrado, né? Meu pai faleceu em 2019. O Cerrado brasileiro, hoje, é praticamente uma força para o agro. E quando eu herdo essa fazenda, meu entorno bastante agricultável, estou bem pertinho de Cristalina, e meu pedacinho lá preservado. Primeiro momento, tentando me ajudar, meus vizinhos passaram a primeira mensagem, que olha, sua fazenda não é muito grande, mas se você quiser monetizar melhor vendendo, acreditando que iríamos desfazer da fazenda, era melhor que você fizesse o processo de supressão e com isso venderia melhor essa propriedade. E aí eu não tive coragem. Meu pai comprou essa fazenda há 40 anos e eu não ia fazer isso. Ao mesmo tempo que é romântico, né? Como é que eu faço para monetizar essa área? Foi assim que eu descobri, quase que ao acaso, o baruzeiro, né? Que tinha essa castanha maravilhosa. E comecei com essa brincadeira. No começo era um hobby. Poxa, eu descobri que tem uma árvore, que tem um valor econômico, isso dá dinheiro, dá. Comecei a pegar, obviamente você tenta vender, e você realmente vendia e eu pagava as contas. Pô, legal. Eu conseguia, não tinha um custo muito grande, mas eu conseguia zerar o custo lá, a gente já conversou muito, de ter um empregado, de ter todas as questões de TR, que não era muito caro, mas pagava. Ó, legal. Isso começou assim, tá, Nath? E aí você, pô, beleza, né? Carioca, né? Falei, pô, vou fazer o seguinte, vou vender esse negócio. Comecei a entender que tinha bastante árvores nativas, vou sair pegando isso daqui e vou vender. Aí eu percebi que a gente tinha muito, mas não tinha tanto a ponto de ter mercado, estoque. Então eu conseguia vender para os meus amigos, conseguia vender na feirinha de orgânico, mas eu não conseguia ter um negócio porque eu não tinha estoque. Aí o carioca esperto também falou o quê? Vou fazer o seguinte, vou entender essa cadeia, e aí foi a história das comunidades. Você entende que é o que hoje é dito, a palavra extrativista, né? É uma cadeia extrativista. Existem extrativistas que coletam esse fruto. Essa cadeia é absolutamente desestruturada. E foi nesse momento que toda a minha história, eu trabalhei na multinacional, trabalhei de consultoria, desenvolvendo negócios, percebi que aí tinha uma oportunidade de negócio. Estruturar uma cadeia desestruturada de um bioativo no Cerrado. Cerrado esse que vinha num processo de degradação muito grande, que eu não queria fazer, e era uma oportunidade de fazer algo diferente.
monetizar algo vindo da preservação do cerrado, que não fosse algum tipo de pagamento por serviço ambiental, seja crédito de carbono, mas simples geração de um ativo. Você come o baru, é um superalimento. E daí surge essa ideia. Só que quando você percebe que era desestruturado, eu falei, não tem estoque. Foi aí que nasce a Bioto-Me como ela é hoje. Eu tive que dar um passo atrás. Então vou fazer o seguinte, vou plantar árvore. Vou entender como é que é esse processo, já que eu não tenho estoque, já que eu não consigo comprar. E eu tenho que estruturar, primeiro eu tenho que plantar. Então surge a ideia de começar a operar áreas no cerrado preservado. Essa operação através de compra, arrendamento, algum tipo de parceria, para que a gente pudesse plantar árvores de baru e, com isso, poder colher lá na frente. Uma árvore, antes que pergunta, ela leva 7 anos para começar a frutificar uma quantidade razoável. Dito isso, a gente percebeu como é que isso conecta com o programa Soja Sustentável do Cerrado, na participação aqui na GTEC. É que, em um determinado momento, cai a ficha que aquilo que para os produtores é mato, para a gente era agro. Por quê? Porque aquilo que era considerado área improdutiva, ou não era nada, não ganho dinheiro com aquilo, eu sou obrigado, por causa de questões ambientais, do Código Florestal, a ter áreas preservadas no Cerrado, era a minha matéria-prima. Então tinha um certo match. Ou seja, os produtores têm áreas preservadas por obrigação. Essa área que eu estou saindo para comprar, para arrendar, eu consigo fazer algum tipo de manejo para ele. É claro, conversando muito com a Lígia, com outros produtores, a primeira coisa é falar, mas eu não trabalho, meu negócio é focar na soja, é focar na pecuária. Sim, mas o meu trabalho é focar no bioativo. Eu desenvolvi a cadeia toda. E assim que foi a ideia. A gente teve que entender que, por ser desestruturada, não é que a gente quisesse abraçar o mundo, mas ou eu vinha da semente, processo de coleta de semente para plantar, porque não é fácil, até depois da comercialização, ou eu estava fora do jogo. Então a gente teve que trabalhar da semente até a mesa, olhando sempre para essas áreas preservadas. Obviamente, evoluindo hoje, a gente não trabalha só com áreas preservadas, os melhores do mundo, a melhor parte até às vezes é fazer uma restauração, porque você consegue fazer a restauração, a própria Embrapa, não sei, tem um representante aqui, ela também trabalha estudando nativas, então ela vem evoluindo geneticamente árvores nativas do cerrado, então você consegue restaurar áreas do cerrado com espécies nativas que têm capacidade produtiva maior do que uma árvore 100% nativa. Então você traz pesquisa para esse mundo também, e assim que a gente vai desde esse início até a transformação. A gente tem uma fábrica que transforma o baru, a gente comercializa o baru também na ponta, e por isso que a gente foi da semente até a mesa. Sensacional. E o Cláudio está falando muito aqui, né, de manter essa floresta em pé. E não, a Lígia, ela sempre traz esse ponto, né, quando ela tá ali interagindo com a gente dentro do programa. Não tem como falar de sustentabilidade, de preservação, se a conta não tá fechando, se você tá no vermelho, né? O produtor, ele não vai conseguir parar para olhar para essa sustentabilidade se ele estiver no vermelho. E aí, Lígia, conta pra gente um pouquinho, como que foi descobrir a Bioto-Me? Aquele pitch lá, aquele primeiro pitch que você ouviu. E o que te fez, né, topar participar desse projeto? Levar para dentro de casa? Gente, a primeira coisa, eu fui a carrasca do pitch. Todo mundo que passou pelo pitch aquele dia sofreu. Porque, realmente, ó, o Fabrício tá aqui, ele foi prova. Porque, assim, isso é uma coisa muito importante para mim. A gente viu aqui no termômetro. Os grandes produtores conseguem bancar tecnologia, invenções e coisas novas e trazer para dentro. Eu sou pequena. Pequena e médio não tem esse cacife todo. E a gente está passando por um momento, principalmente aí nos últimos 10 anos, que é de transformar as fazendas da família em empresas, em gerir um negócio, em aquilo virar um negócio. Então, eu não podia tratar a sustentabilidade apenas com a visão romântica de, eu acho tão bonito o cerrado, eu acho tão lindo o ipê amarelo, roxo, florindo no meu quintal, olha só que lindo. É realmente maravilhoso, eu acho o cerrado lindo, mas ele tem que ter uma rentabilidade, ele tem que me ajudar a pagar as contas no final do mês. Porque se eu não der conta de pagar as contas, eu vou ter que vender essa fazenda para um grupo grande, ele vai abrir o que ele conseguir e ele vai explorar essa área. Ele não vai olhar muito para esse ativo se não for só pela lei, pela dor que a gente brinca, né? Então, era isso que eu sempre pensava. E eu enxergava, na minha família, a gente sempre viu esse valor dentro do cerrado. A questão é que a gente tinha que manter o foco, porque a gente era pequeno. Não tem como eu criar essa cadeia do zero, tocando soja com o balanço comercial aqui dentro de casa, né? Hora vermelho, outra verde, outra no amarelo. Não tinha como. Eu precisava... eu não tinha
forças, estrutura, foco para dedicar para isso. Então, por isso que no dia do pitch, quando eu vi a ideia do Cláudio, ele falando muito do Baru, e na minha cabeça eu pensava, cara, imagina a gente conseguir fazer isso com o Piqui. Porque eu conhecia o Baru, eu já consumia Baru, comprava nessas lojas de artigos verdes e tarará, pagando caro. Agora eu não compro mais, que eu ganho tudo do Cláudio. Beleza. Então eu já conhecia, só que a minha realidade não era do Baru. A minha realidade era do Piqui. A cada 100 metros que você anda dentro da fazenda, no meio do cerrado, você acha Piqui. Então, quando ele começou a falar, olha, a gente tem bioativos, tem gente que tem interesse comercial, e eu estou estruturando uma cadeia para mexer com isso. Isso foi o ponto-chave que me puxou para dentro da conversa. Quero entender mais. Como assim? Como é que funciona? Para daí a gente conseguir dar os próximos passos. O Cláudio já foi lá na fazenda, os meninos estão aqui também, já foram lá, já visitaram a área, a gente já teve o voo de drone, a gente já conseguiu identificar que, por exemplo, o Baru não é realmente o meu forte, embora eu não conheça muito do cerrado, assim, não sou mateira, não sei identificar a árvore, mas o piqui é bom porque a gente sempre gosta, né? O cuiabano gosta muito de piqui, então a gente sabia procurar o piqui no meio do cerrado. Então, foi realmente alinhando as expectativas e a gente vendo o que dava para ser feito, o que não dava, e conversando. E aí a gente está estruturando todo um projeto, e o mais legal de tudo isso é que a gente viu aqui muito no termômetro o pessoal falando, a gente quer inovação disruptiva para ontem, que dá para aplicar na fazenda agora e para o resultado vir amanhã, no máximo em 6 meses. E a gente está indo para uma inovação, realmente um pensamento disruptivo, porque pensar no cerrado dessa forma é disruptivo, mas uma coisa a muito longo prazo. O Baru é 7 anos para produzir. A gente vai ter o plantio de Baru lá na fazenda. E a gente vai depois mapear e aprender para catalogar onde estão os pés de piqui. Então, é uma conversa, uma parceria que vai muito tempo à frente, né? E tem um cunho muito bonito que depois eu ainda descobri um pouco mais sobre isso, que é o cunho social, que a gente ainda já conseguiu mobilizar um grupo, na verdade, lá na minha região, de mateiros, de coletores. Então, eu falo pro Cláudio que quando eu conheci ele e conheci mais fundo, né, todo o projeto da Biotimi, eu descobri que é um ganha-ganha-ganha. Que a startup ganha, eu ganho e os coletores ganham. Então, e tudo isso preservando e tendo uma rentabilidade. Então, a grande palavra que fica aqui é essa rentabilidade, né? E aí eu já convido vocês a separando as perguntas. Daqui a pouquinho a gente já abre para vocês conseguirem aqui interagir um pouquinho com a Lígia e com o Cláudio. Mas, Cláudio, a Biotimi, ela nasceu como uma solução de base social, né? E aí foram parar dentro do PSSC, a gente começou a falar de escalabilidade. Como que essa cadeia realmente vai parar em pé? E ela precisa de escala. Como que o programa ajudou vocês irem para esse lado da mecanização, né, mais tecnológico? E como que o programa fez diferença nesse contexto? Natália, eu acho que o programa transformou a Biotimi, eu já falei isso, você sabe disso, por N razões, e eu vou dar um exemplo aqui tudo. Eu vim de tecnologia, então quando a gente chega aqui, eu falo muito pouco disso, até porque a gente está focado no bioativo, mas para resolver problemas nossos, não para vender, eu desenvolvi uma rede neural para identificar e contar via voo de drone as árvores de valor econômico do meu interesse. A gente fala muito de Baru, mas a gente não trabalha só com Baru. Por exemplo, eu tive o prazer de estar lá com a Lígia e ela comeu castanha de piqui, né? Que a gente está trabalhando a castanha do piqui também. Então existem outros bioativos, mas a gente acaba usando o Baru como uma referência. E para identificar essas árvores, não dá para você visitar uma fazenda de 2, 3, 4 mil hectares preservados, no meio do mato, acesso difícil, e entender a fazenda do jeito que está. Você tive que desenvolver em 3 anos uma rede neural que identificava, mas não para vender comercialmente isso, para tomada de decisão da gente de qual propriedade sobre a ótica do bioativo era mais interessante e atrativa para a gente, a aptidão melhor para o bioativo. Então a gente já vinha com essa base tecnológica, né, sem usar isso como o nosso carro-chefe, e sim o bioativo, que era o que monetizava os investidores. Quando a gente chega aqui, a importância é um selo, né? Quando a gente está aqui, logo no kickoff, a gente tinha a presença do Fabrício, do CPQD, o pessoal da Embrapi. E olha que interessante, eu preciso fazer uma outra menção que eu esqueci, aos outros 2 produtores do For Farmers que foram fundamentais, né? Que além da Lígia, o Luiz Fernando, seu Vitor
e a Viviane lá no Maranhão, em Brejo, e a gente fez questão de escolher realidades diferentes, a Lígia no Mato Grosso, Brejo lá no Maranhão e Palmas. E o Walter em Palmas também, que aí é diferente, um gigante, um produtor gigante, em que nos últimos anos começou a comprar áreas preservadas em anexo às fazendas dele. E foram fundamentais porque eles colaboraram bastante com isso. E por que eu comecei e lembrei de Brejo? Porque o projeto, junto com, no Maranhão, o plantio de mudas de Barulá era conectado a um projeto da Embrapa. Então, estávamos ali com um dos patrocinadores, que era a Embrapa, trabalhando com eles, olhando para o Baru. Quando a gente, logo em seguida, a gente percebeu que precisava mecanizar. Você não escala Baru, é romântico. Imagina as quebradeiras de Babaçu. A cadeia extrativista do Baru é como se fossem as quebradeiras de Baru. É bonito, mas isso não é escalável. Então, a gente, junto com a Embrapi e o Sebrae, a gente está desenvolvendo uma máquina automática, sem intervenção humana, para quebrar Baru. Isso só foi possível a nossa participação, virou um selo. Então, a Embrapi, junto com a gente. O LIF não precisa falar, né? Porque o LIF é o carro-chefe, então a gente tem feito algumas ações muito ligado ao braço social, essas ações que trabalham com as comunidades do entorno, porque a gente não é mecanizado, né? Então, eu preciso de coletador, eu não tenho uma colheitadeira de soja. Eu preciso de ser humano que entra lá, e não pode ser qualquer ser humano. Eu preciso de ser humano que esteja acostumado a andar no cerrado difícil às vezes. Por exemplo, a safra do Baru é exatamente agora, no ápice do calor, da seca. Não é qualquer um que consegue entrar lá. Isso faz com que a gente tenha sempre uma presença social muito forte. E isso o LIF colaborou bastante. E na outra ponta, o CPQD, né? Porque a gente trabalha com mata nativa, a gente percebeu que a gente precisava monitorar e sensoriar isso. Tem pouca solução tecnológica olhando para a mata nativa. E a gente entendeu que o CPQD, junto com a gente, conseguia, trazendo essa conectividade, fazer sensores que fizessem com que a gente permita também monitorar, gerenciar mata nativa, que depois a gente tende a expandir para florestas plantadas. Então, olha que legal. Todos os patrocinadores foram citados, todos os patrocinadores, a Biotimio hoje está participando e desenvolvendo o projeto junto um ano depois. Então, isso mostra a força e a importância do programa para a gente e foi transformador. Então, queria agradecer novamente, porque se não fosse o convite da Aline, a gente estaria com todos esses projetos, e que não é para a gente, a própria máquina de quebrar Baru, com a Embrapia, junto com a Universidade Federal da Paraíba, que é um agente que está tocando. No fundo, você está desenvolvendo um projeto que é para todo mundo, fica um legado para todos. E para encerrar, que não pelo programa, mas a gente também, o Baru, a gente fala muito da castanha, a gente tem uma pesquisa com a Universidade Federal do Piauí, que é a polpa do Baru, ela tem os componentes nutricionais igual ao milho. Então, por causa do programa, a gente foi convidado para participar de um outro programa, e aí da Nestlé, a panela Nestlé, que estava olhando a cadeia leiteira dela para plantar a árvore de Baru, além de ser bem-estar animal, porque é uma árvore grande, frondosa, ela dá sombra, e você até me apresentou uma influenciadora importante, sigo ela hoje. Ela, além de ter o componente nutricional que ele pode economizar, também contribui para neutralizações, porque você está plantando árvore e não é eucalipto. Então, ela pode gerar renda através da castanha, ela pode reduzir uma necessidade de caixa para comprar ração, né? 60% do custo no gado leiteiro é alimento, e você pode reduzir, e você neutraliza as emissões da própria cadeia. Então, uma árvore que se encaixou perfeitamente nesse modelo. E ela só achou a gente porque a gente participou do programa. Então, o programa, eu preciso dizer, foi fundamental nesse processo. E trouxe também outras oportunidades, porque a gente entende que alguns projetos de crédito de carbono, de restauração no cerrado, eles vão precisar de quê? De muda e semente. Então, isso abriu uma outra possibilidade de geração de receita oriundas do fornecimento de semente e mudas para essa cadeia como um todo, de projetos ligados à restauração do cerrado. Então, isso tudo, acredito que foi um alavancador a participação aqui no programa. Realmente, da semente à mesa. Pessoal, estamos abertos a perguntas. Quem tiver alguma dúvida, algum questionamento para o Cláudio, para a Lígia, é só levantar a mão. O nosso staff vai levar o microfone. Vocês estão, no final do dia, né? Tá todo mundo meio cansado, um calor lá fora. Eu tava me sentindo no Goiás, gente. Eu sou goiana. Hoje Piracicaba, ela resolveu me testar pra ver se eu aguento novamente o calor. Mas já que não veio nenhuma pergunta aqui... Ah, veio aqui, ó. Eu tava pronto pra fazer uma aqui já. Ia dar um arroz no Cláudio. Tá todo mundo esperando happy hour, pô. Todo mundo querendo chopp gelado. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, prazer estar aqui hoje com vocês. Cláudio, muito bacana. Eu conheço um pouco da Biotimio e queria saber quantos mil hectares que você já mapeou no Cerrado decorrente dessa rede neural que vocês construíram e quais os principais bioativos que vocês já identificaram também. Legal, Henrique. Você, agradeço aí também estar participando aqui com a gente. A gente já deve ter voado de drone, juntando nessa, por exemplo, só uma fazenda lá de Palmas lá, são quase 3.000 hectares. Mas se eu somasse tudo que a gente já voou de drone lá,
a gente já deve ter voado uns 30 mil hectares. Muitos não serviram para nada, porque como em tomada de decisão eu voo o drone e depois a gente não evolui com aquela propriedade, mas esse era uma volumetria. A gente operando hoje opera 2 mil hectares e provavelmente até a virada do ano a gente chega a 10 mil. Os bioativos a gente fala muito do baru, porque é uma cadeia absolutamente 100% estruturada. Você conhece um pouquinho, tem um outro bioativo que eu falei pouco, que eu acho que a sua pergunta permite fazer, porque o baru é comestível, né? A gente come, é tangível, está no saquinho, mas a gente trabalha um outro bioativo que chama-se favadanta, que ele não é comestível, ele é utilizado na indústria farmacêutica, em que produz um suplemento alimentar que está ganhando muita tração nos Estados Unidos e na Europa e que não é vendido no Brasil. E a matéria-prima sai daqui do Cerrado brasileiro. Uma árvore diferente do baru em extinção, porque é uma árvore frágil, ela aumenta a supressão, está acabando com ela e ela ainda é abortiva, então o pessoal da pecuária tende a cortar. E é uma árvore que tem um valor econômico absurdo e é frágil, então é um outro bioativo. E o piqui, né? A gente tem desenvolvido muito piqui, olhando para a castanha, porque você aproveita toda a parte de regulatório da Anvisa, porque você trabalha o nuts, então você não tem muito custo, não tem relação ao armazenamento do fruto. E o que a gente tem agora construindo um viveiro, que é a baunilha, né? Se tudo isso é valorado, imagine a baunilha, onde uma fava de uma baunilha nativa do Cerrado custa R$50. Então, eu podia ficar falando de aqui vários outros bioativos, mas esses 4 são os mais estruturados, e um que você viu conversando lá essa semana lá, que é a própria jatobá e o buriti, porque também tem farinhas nutritivas, mas isso entra na fila, você não pode começar um sem terminar toda a cadeia do outro. Mas isso aqui mostra, acho que é importante a sua pergunta, que não é só baru, existem vários outros bioativos de valor econômico que podem ser manejados na propriedade, nas áreas de reserva legal, de produtores que não podiam imaginar que aquilo tinha valor e que, obviamente, não tem tempo e condições de operar, mas é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente estrutura da semente à mesa. Desde plantar mais árvores nativas em ambiente nativo, é o que a Lígia está fazendo lá. Vamos plantar baru, Lígia. Eu conversei, Lígia, o que tem? Bota uns baruzinhos lá. Pô, ele vai lá, a gente fica lá 2 anos depois, eles nem lembram mais dele. Daqui a 7 você tem alguma coisa. A natureza ajuda, é uma árvore nativa, ela é nativa do cerrado. Eu não preciso ter muito manejar ele. Ele é nativo. E depois ele vai te dar uma receita. E é verdade, é longo, é um ciclo longo. E às vezes, quando você está falando de startup, como a gente, olha, vai levar 7 anos para plantar. Sim, mas eu só vou plantar uma vez, né? A gente vai morrer e aquela árvore vai estar produzindo lá ainda. Então, é um olhar diferente para o agro. Por isso que a gente disse que a gente é o mato que é agro. A gente também é agro. Eu também, em alguns momentos, falava assim, você não é agro. Por quê? Eu tenho fazenda, eu sou um produtor, mas não um produtor tradicional, um produtor diferente que trabalha com o mato, aquilo que era considerado mato, que para mim não é mato, aquilo é valor, aquilo monetiza. E dá dinheiro, gente. Acreditem, uma árvore de baru é capaz de produzir muito baru desse saquinho aqui. E tem mercado, é um mercado que vem crescendo muito nos Estados Unidos e os árabes são os maiores consumidores de nuts. A gente é parceiro da Câmara de Comércio, a gente já tem algumas ações. O que não tem é estoque. Primeiro que eu compre todo o baru que tem aqui, a gente não consegue encher um container. Então, se a gente precisa plantar árvore tem tudo a ver com as agendas de produtores de soja, agendas de pecuaristas ou em projetos de restauração. Tem essa agenda agora de projetos de restauração de áreas no Cerrado. Vamos olhar também para a nativa, porque além de restaurar e gerar o crédito de carbono, você ainda pode ter o valor econômico através do manejo daquele bioativo. Então, acho que é isso, Henrique. Não é só o baru, mas tem várias outras árvores, todas, infelizmente, ou felizmente, você tem que trabalhar a cadeia inteira, a alimentícia, e as que são muito mais ligadas à indústria de farmaco ou de cosmético, a gente, às vezes, processa muito pouco, porque já encaminha direto para ser processada na indústria. Bom, traz um pouquinho de números para a gente. Qual que é o potencial desse mercado de bioativos, Cláudio? Se a gente falar o problema do bioativo, né? Madeira é um bioativo. Então, quando você pega números do CIDO e IBGE, a gente fala de mercado de 180 bilhões. Mas você tem que entender que a gente está falando ali, a madeira é um bioativo. Isso é legal eu falar isso. Por quê? Porque é um bioativo. O que a gente trabalha é um bioativo do cerrado de pé, da mata de pé. Porque se a gente falar, a madeira é um bioativo. Então o potencial é grande. Se a gente falar, por exemplo, falando da castanha do baru especificamente, né? Se a gente comparar com números de castanha, são números de 5 milhões de toneladas. Eu estou falando que eu não consigo encher um container de 20 toneladas. Se a gente falar de números, por exemplo, de amendoim, são 50 milhões de toneladas. Por que eu falo do amendoim? Porque depois tem um baru aqui, abre aqui se quiser pegar, ele tem um gosto semelhante com o amendoim. Então, por isso que ele tem muita visibilidade no mercado americano. Apenas ele é muito mais nutritivo, tem muito mais micronutrientes, e ele não é alergênico. Então, ele tem uma boa entrada no mercado americano, nesse pessoal fitness,
e o pessoal vegano, porque ele tem muita proteína. Então, como ele está ganhando visibilidade, não é alergênico, ele tem um gosto similar, qual o problema? Não tem estoque, não vai escalar. E aí, para encerrar, eu acho que eu uso isso como mantra, falei muito lá semana passada, que é uma palavra que era utilizada, que era extrativismo, né? Isso para mim é péssimo, porque extrair alguma coisa é o que se fazia. O que a gente está fazendo e lá tentando educar um pouco, que não é mais extrativismo. Você não tem mais que tirar nada, você tem que colocar mais árvores lá, você tem que devolver para lá, para depois manejar de forma sustentável aquele bioativo. Então, parte do que a gente tem como ideal, como sonho, é mudar esse conceito. Isso não é extrativismo, isso é manejo sustentável. A gente vai plantar mais árvores para poder manejar e poder encher container e vender baroi para os árabes aí, porque eles são bastante tomadores desse bioativo. Então, é um mercado muito grande, muito ainda incipiente, mas isso aqui é a parte boa, porque a gente tem bastante espaço para crescer. Aí, ó, vou trazer aqui, ó. Tem mais um ali? Vamos lá, então. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Parabéns, Ibi, pelo trabalho. Eu trabalho aqui na região do Cerrado e a gente, não só nas discussões, né, que a gente vem ouvindo na parte da manhã, a gente estava na Arena dos Produtores, a questão do pegada do carbono tem crescido muito, lógico, é presente, e o bioma cerrado é responsável, né, por essa transformação. As áreas de pastagem, né, tem sido também aí um ponto focal. E o ILPF surge como sendo uma grande tecnologia. Tem algo nesse sentido que você já está olhando para o Baru? Legal sua pergunta. Não o Cláudio está olhando, não. A Embrapa Cerrado está olhando isso. A Embrapa tem um projeto, e assim que quando eu percebi que eu tinha que voltar, em vez de só vender, mas eu tinha que plantar árvore, você vai para pesquisa. Então a gente foi na Embrapa Cerrados. A Embrapa Cerrados tem um projeto, já está no seu 4º ano, para 5º, que é usar o baru e o piqui como árvores de integração lavoura-pecuária-floresta no Cerrado, em substituição ao eucalipto. Com qual razão? Primeiro, porque ela é nativa, e segundo, porque exatamente esse conceito que a Nestlé acabou puxando no Panela Nestlé, que é uma árvore que ela, além de ela ser uma madeira nobre, você poderia até cortar ela tem outras possibilidades. Então, assim, não sou eu, sim, e essa é a ideia, usar, a gente já tem desenvolvido, conversado com alguns pecuaristas, olhando para a cadeia até não leiteira, a Nestlé está olhando muito a cadeia leiteira dela, mas pecuaristas olhando de gado de corte, até porque tem uma onda bastante interessante, eu acho que importante, do bem-estar animal. Então, essas áreas grandes de pastagem, em vez de botar eucalipto, que não tem muita galhada, o baru é uma árvore muito grande. Então, nativamente, quando você anda pelo Cerrado, se você vai a uma área de pastagem assim, tradicional, pecuária, quando você olha umas poucas árvores que sobram, é o baru. Por quê também? Porque o nativo, o saber tradicional, o gado, ele adora roer o fruto. Então, o baru é conhecido como o chicletinho do gado, porque ele fica roendo aquilo e depois ele cospe. Então, quando você olha todos esses conceitos, é uma das melhores árvores para que você tenha como uma integração lavoura-pecuária-floresta no Cerrado. Não faz o menor sentido colocar qualquer outra, nada contra, nenhum outro problema. Mas essa multifacetas que tem a árvore, sendo nativa, menos trato, muito mais fácil, ela germina muito fácil, ela tem todo um processo fácil, uma árvore de longa duração de vida, sombreamento, castanha, ou você usa a polpa como nutrição animal. Então, e esse é o estudo da Embrapa, o que ela vem fazendo é aprimorar o crescimento, tentar crescer mais rápido, e fazer também o quê? É melhorar a quantidade de frutos por árvore para aqueles produtores no projeto de integração que estiverem optando também por trabalhar com a castanha. Então, sim, tem bastante estudo da Embrapa, está bem evoluído. E é legal contar, né, que o projeto lá com o Luiz Fernando, lá no Maranhão, é essa integração, né? As mudas de baru estão sendo plantadas junto no pasto para servir de sombra para os animais. E aí eles têm pecuária, tem os carneiros também, que eles produzem carne e entregam na cidade. Vamos lá. Fazer só um comentário. O Luiz Fernando mandou uma mensagem agora super interessante, porque está na seca lá também. E a Embrapa plantou os barus lá já tem um tempo. A observação era sobre inseto, né? Os eucaliptos morreram, porque os insetos mataram os besouros. Os barus estão todos lá. Resistentes. Porque ele é nativo. Última pergunta. Última pergunta, vamos lá. Meu nome é Eduardo Abreu, eu sou da área de pagamentos e inovação em pagamentos, então é bem diferente aqui, né, do segmento de vocês. Parabéns, estou aqui impressionado pelo trabalho que vocês fazem na cadeia toda. A minha pergunta aqui é mais como faço essa pergunta sempre para startups que eu geralmente converso, qual que é a barreira ou qual que são os desafios para alguém poder replicar o teu modelo? Alguém fazer exatamente igual? Assim,
eu acho que tem que ter vontade, né? Assim, no sentido que não tem uma barreira. Eu acho que quem trabalha com bioativo, eu digo que a gente não tem concorrente, a gente tem que tentar estimular mais produtores a plantarem mais árvores de baru, a plantarem outras árvores nativas, mesmo minimamente com foco, às vezes, de bem-estar animal, mas plantar árvore nativa. Então, assim, eu não olho como uma barreira de entrada. Eu acho que... Eu digo o seguinte, eu queria ter outros parceiros aqui do lado para que a gente se juntasse e exportasse para os árabes, porque falta estoque. Então, você ter outras pessoas olhando para isso, ajudando a gente também nessa necessidade de caixa, de investir, operar a área, seria maravilhoso. Então, não tem barreira. Fica até o convite para quem quiser poder entrar. E acho que é um pouco disso. Eu acho que a maior dificuldade, ó, dizendo assim, é o desconhecido ainda. A gente trabalha em algo muito desconhecido que era considerado extrativismo. Então, assim, mas isso vocês estão em que ponto? Vocês estão na hora... Não, eu tenho que olhar a cadeia inteira. Então, esse processo de evangelizar, que sim, é possível, né? Você pegar uma árvore nativa no meio do mato, trazendo tecnologia, imagina, eu estou falando com CPQD para trabalhar matas nativas, e no final, você come, você tangibiliza isso aqui. Então, esse processo de evangelização é a maior dificuldade, porque a gente tem barreiras de quebrar o tempo precisa, mas eu acho que um programa como esse, que trouxe essa visibilidade, todos esses outros atores, ele permitiu essa integração com os produtores. Imagina, a gente está falando de área preservada, no início, quando eu falava de área preservada, você é uma ONG, Não, eu sou produtor. E falando com uma produtora de soja que está olhando para a área preservada dela como uma fonte de geração de receita, eu acho que isso é fundamental. Mas esse evangelizar e que os produtores olhem, você imaginar fundos, family office, que tenham propriedades no cerrado, às vezes, e que a área reserva legal para ele não serve para nada, não tem geração de receita, tem dinheiro lá. E a gente está aqui para operar essas áreas. Então, quebrar essa barreira de evangelizar era a nossa maior dificuldade. E buscar outras pessoas para também trabalharem isso é fundamental, porque você aumenta o estoque, você transforma esse produto mais conhecido no Brasil. Senão eu fico sozinho lá falando sobre isso. Então, quanto mais se falarem, quanto mais produtores fizerem, melhor para a gente. Essa é a oportunidade de levar o nosso cerrado para o mundo, né? Eu, como boa bairrista que sou goiana, precisamos levantar a bandeira. Bom, como o Cláudio trouxe aqui, a proposta da Bio2Me são projetos de longo prazo, né? Então, a gente vai continuar acompanhando esse projeto. Daqui 7 anos, estaremos aqui neste palco, ou num palco maior ainda, comendo o baru produzido lá na Lígia, lá no Walter e lá no Luiz Fernando. Mas, mesmo sendo projetos de longo prazo, a Bio2Me já deu grandes passos aí. Vou trazer alguns números para vocês que estão presentes também lá dentro do nosso relatório do termômetro de inovação. Então, desde 2022, já foram captados 3 milhões com investidores anjos. Já foi aberto um centro de distribuição em Vila Boa, adivinha onde? Lá em Goiás. Meu time, ele dá bobeira, eu executo todo o meu bairrismo possível aqui. Foi construído um viveiro de mudas nativas em Lusiânia, Goiás também. Foi comercializado já a primeira tonelada de baru, então já tem baru espalhado aí pelo mundo. Já foram comercializadas mais de 1.500 mudas nativas e já foram treinadas mais de 150 pessoas. Cláudio, esse é só o começo, mas... Esses números já aumentaram, mas tá ótimo. Ah lá, ó, isso aqui, gente, tem poucos dias que a gente falou com o Cláudio. Só para você ter uma ideia, só no viveiro agora são 20 mil mudas de baru. Ah então, Se conectem com o Cláudio, gente. Mas, Cláudio, e para os próximos anos? Os próximos anos é buscar mais áreas para que a gente opere, né? Através de parcerias, através de produtores, acho que fica aberto aqui essa oportunidade. E principalmente trabalhar outros bioativos, ou ver outras cadeias, né? Porque existe mais árvores nativas que têm valor econômico. Então, buscar, eu acho que o Cerrado é uma biodiversidade muito grande. Tem coisas que a gente nem sabe, mas só o fato de manter preservado, talvez daqui a 3, 4, 5 anos vão aparecer outras espécies nativas que vão ter valor econômico. Então, manter preservado nesse sentido é fundamental. Então, esse é o próximo desafio da gente, é buscar mais áreas, é complementar esse primeiro ciclo da gente de 10 mil hectares para plantar uma quantidade de árvores que a gente possa vender vários contêineres lá daqui a 7 anos e sempre começar o desenvolvimento e terminar de outros bioativos, porque é você buscar outras fontes de receita no mesmo pedaço de terra. Na mesma área preservada, você vai... E, finalizando, uma coisa que está saindo do forno, né? A participação aqui também do CPQD, a gente talvez tenha que fazer um spin-off nesse processo final da parte tecnológica, porque essa coisa da rede neural, algumas informações que a gente atua para a gente, começa, você não quer fazer isso para mim, não? Você não quer fazer isso para mim, não? E a gente acaba, não é meu core. Eu acho que a gente vai ter que fazer um spin-off, dando outra vida, a gente também consegue levar um pouco dessa tecnologia, possibilitando outros produtores também trabalhem, ajudando. A gente teve um papo muito bacana semana passada de ideias ali para a própria Lígia, de necessidades que ela tem
e que às vezes a gente, focado dentro da Bio2Me, a gente não conseguiria atender e talvez fazendo um spin-off, isso com algumas ajudas aqui, a gente consiga também levar um pouco dessa tecnologia, mais tecnologia mesmo, para outros produtores. O Cláudio é literalmente o agro não para, né? Não sei se vocês perceberam, mas o homem é uma máquina. Lígia, quais são suas expectativas para os próximos anos com esse projeto? E também, gente, a Lígia está super conectada com outros projetos dentro do PSSC. Como que estão andando esses projetos? Como que rolou essas conexões? Quais são as suas expectativas também com essas outras oportunidades que surgiram dentro do programa? Olha, não é querendo puxar sardinha, não, mas realmente participar do projeto abre muito os nossos horizontes, porque a gente realmente tem contato com realidades que a gente não sabia que existia, com soluções que a gente precisa, mas acha que não foi criada ainda. E também a gente tem esse contato mais próximo do tipo, eu preciso disso daqui. E contar minha dor, o que é preocupante para mim, que eu preciso de solução, talvez abra a porta para ser um outro negócio, para uma outra pessoa, uma outra empresa. Então, tem sido muito produtivo. E quando eu falo da Bio2Me, eu penso realmente que eu não quero que a minha fazenda seja o foco. Eu quero que ela seja só a centelha. Eu quero que a galera ali em volta realmente se anime com aquilo, com o pessoal. Eu quero que o grupo de coletores que a gente tem lá aumente, que as pessoas realmente façam daquilo um meio de viver, e que eles consigam realmente entrar dentro das fazendas para coletar. A gente tem, se você parar para pensar nível Brasil, a gente tem quase 30% do Brasil preservado dentro de propriedades rurais. Então, grande parte disso é dentro do cerrado. Então, imagina quantas fazendas que não têm coisas valiosíssimas ali dentro, paradinhas, só esperando para serem descobertas ou para serem realmente manejadas da forma correta. Então, eu falei isso lá no treinamento, falo isso muito para o Cláudio. Eu só quero que ali seja o primeiro passo, o pontapé inicial. Porque quando a gente consegue um produtor para ir comunicar com outro produtor, para falar, olha, o pessoal é de boa, pode entrar, fica mais fácil. Porque uma das nossas preocupações é quem que eu tô deixando entrar dentro da minha casa. Porque, por exemplo, a fazenda é meu negócio, mas a gente mora na fazenda. Então, é a minha casa. Eu tenho que saber que a pessoa vai lá, vai realmente para coletar, não vai para tacar fogo na minha área fechada. Que acontece. Spoiler, acontece. Então, se a gente cria essa roda de confiança, essa cadeia realmente no lugar, eu acho que só tende a prosperar e a melhorar. E dos outros projetos, a gente teve alguns que eu quis ajudar, mas eu não consegui, me faltou braço. Mas teve outros aí que a gente já está em andamento também. E, inclusive, já saíram os resultados de algumas análises e como saiu a tempo da safra, a gente já conseguiu otimizar, por exemplo, compra de produtos, então eu consegui economizar em alguns produtos e escolher os produtos assertivos realmente para colocar na minha área, que foi com a análise lá da Biome for All, por exemplo. Então ficou bem legal. Então, são muitas ideias legais que surgem dentro. Mesmo no dia do pitch, teve coisas que não passaram, mas o pessoal entrou em contato comigo e eu consegui ajudar também, dando essa outra perspectiva. E eu falo que a gente está sempre aberto para conversar. No que eu puder ajudar, auxiliar, dar uma outra visão, eu estou sempre disponível. Só é difícil me achar de vez em quando, né? Mas acho. Mas eu estou disponível para bater esse papo. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, participando, conversando com vocês, contando um pouquinho dessa nossa realidade e do projeto todo que a gente está desenvolvendo. Bom, pessoal, o meu cronômetro aqui ele já está zerado. Lígia, Cláudio, obrigado por terem topado bater esse papo aqui com a gente. Agora a gente segue para o nosso happy hour. Aproveitem-se para se conectar, bater um papo mais aprofundado com a Lígia e com o Cláudio. E eu vou quebrar o protocolo aqui, que o PSSC, ele desde o dia zero está na mão de uma senhora que eu preciso agradecer, meu par de jarro durante toda a condução do programa, a senhorita Aline Amorim, a diva PSSC, que faz tudo acontecer. Palmas para a Aline, gente. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Fique ligado nas nossas mídias sociais e não perca a oportunidade de participar do próximo AGTech Meeting.